Nós vimos as dificuldades que aqueles nossos irmãos do primeiro século vinham passando. Mas qual teria sido a experiência de conversão deles? Como é que eles se converteram? Qual foi, vamos chamar assim, a qualidade da conversão deles? O texto de Hebreus 6, versos 4 e 5, ilustra bem como é que eles tinham se convertido. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Veja quantas frases, quantas palavras importantes aqui falam da qualidade da conversão do povo a quem estava sendo dirigida a carta aos Hebreus. Uma vez eles foram iluminados. O verso diz assim: uma vez foram iluminados. O que é ser iluminado, irmãos? Nós vivemos num mundo de trevas. O processo de conversão tira você das trevas e leva para a luz. Veja, por favor, comigo o texto de Atos 26, 18. Isso foi falado por Jesus, falou o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo foi chamado para o ministério. Quando no caminho de Damasco ele foi chamado por Jesus para o ministério. E veja lá o que Jesus disse a ele: para lhes abrir os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. O que a conversão faria? A conversão faria com que os homens abrissem os olhos e saíssem das trevas para se converter à luz. Os nossos irmãos hebreus foram iluminados, saíram das trevas para a luz. Veja também o texto do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas. Todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Paulo estava falando para os irmãos de Tessalônica. Vocês não são mais das trevas, vocês são filhos da luz. Vocês são filhos da glória. Aqueles nossos irmãos hebreus tinham sido iluminados por Cristo. E nós estudamos algumas semanas atrás, Cristo era o resplendor da glória de Deus, o resplendor de Deus. Ele tinha luz, e essa luz é a luz que fez com que os nossos irmãos se convertessem, fossem iluminados ao se converterem. Mas ainda outras duas frases do verso que lemos a princípio. Provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então veja, eles foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Graça de Deus, Romanos 5,15. O dom da graça de um só homem, Cristo, abundou para muitos. O que é isso? O que era o dom celestial? O dom celestial é a graça do Senhor Jesus Cristo, que abundou para muitos e tinha também beneficiado aqueles irmãos na sua conversão. Mais ainda, o Espírito Santo. Veja, irmãos, o texto de Atos 2,38 diz assim: vocês vão receber o batismo, vão ter os perdão dos pecados e vão receber o Espírito Santo. Vão receber o Espírito Santo. Ao se converter, irmãos, todos nós recebemos o Espírito Santo. Mas o verso ainda fala mais, a boa palavra de Deus. Qual é a boa palavra de Deus, irmãos? 1 Pedro 2, versos 2 e 3. O puro leite espiritual para crescimento da salvação, crescimento na salvação. Já provastes que o Senhor é bom. Ainda o texto diz assim: os poderes do mundo vindouro. Quais são os poderes do mundo vindouro? Primeiramente, irmãos, a ressurreição. O mundo vindouro, antes do mundo vindouro, nós vamos ressurgir, nós vamos ressuscitar.
nós vamos ter a transformação do nosso corpo e vamos receber a vida eterna. Esses são os poderes do mundo vindouro, que os nossos irmãos hebreus já estavam recebendo pela fé, tinham recebido pela fé quando se converteram. Mas isso serve para nós hoje, irmãos. Isso serve para nós porque o que é a ressurreição? Hoje, irmãos, a ressurreição é a ressurreição espiritual. Colossenses capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim: vocês receberam o batismo para a ressurreição, estão vivificados em Cristo. E quando nós lembramos do batismo, irmãos, o batismo é um sepultamento nas águas e depois uma ressurreição. A cerimônia do batismo mostra essa ressurreição para uma nova vida espiritual. Mais ainda, irmãos, a renovação da mente. Como é que obtemos a renovação da mente hoje? Texto de Romanos, ainda o apóstolo Paulo escrevendo, Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que vai fazer, irmãos? A renovação da mente. Ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, nós vamos deixar de nos conformar com o mundo. Nós não vamos mais nos conformar com o mundo e vamos ter a renovação da mente e do entendimento, para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso vai acontecer agora, irmãos, isso acontece agora. Isso não é para o final, não é para a nova terra, mas isso é para hoje. Mais ainda, irmãos, vida eterna em Cristo. Vou ler o Evangelho de João, no capítulo 5, verso 24. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavra do Senhor Jesus Cristo, irmãos. O que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para aqueles que estavam ouvindo, os discípulos e outros que estavam ouvindo? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quando é que temos a vida eterna, irmãos? Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando cremos em Deus o Pai, aquele que enviou o Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, aqueles nossos irmãos hebreus que estavam sendo perseguidos e que estavam sendo desanimados agora, eles tinham sido convertidos, eles tinham tido uma experiência genuína de conversão. Mas eles estavam desanimando, irmãos, e eles precisavam agora ser advertidos. E é o que o apóstolo Paulo ia fazer nesse sermão de advertência, mas esse sermão de exortação. O povo de Deus, irmãos, no deserto, também tinha visto as maravilhas, tinha sentido a presença de Deus, mas se apostataram, desobedeceram. Esse é um risco que todos corremos, se não ouvirmos a palavra de Deus, se não renovarmos a nossa mente. Que Deus nos abençoe, que a gente possa entender o sermão do apóstolo Paulo para os hebreus, que consta na carta dos hebreus, mas especialmente, irmãos, entender as palavras do Senhor Jesus. Aquele que crê em mim já passou para a vida eterna. Portanto, irmãos, eu penso que nós podemos todos dizer, já passamos para a vida eterna. Cremos no Senhor Deus e cremos no Senhor Jesus Cristo.